Que a paz do Senhor repouse em nosso coração e nosso pensamento. Em Gênesis 50, versículo 20. José responde para os irmãos dele: Vocês intentaram fazer mal contra mim, mas o Senhor intentou fazer o bem, para que eu estivesse aqui e salvasse todas essas vidas. José era governador do Egito, mas até ele chegar a ser governador, ele foi humilhado, foi preso, foi difamado, sofreu muito, muito mesmo, até Deus honrar ele. Mas em todo o tempo do sofrimento de José, ele nunca fez nada contra Deus, sempre tentando fazer o que era certo e justo e o que agradava o coração de Deus. E os irmãos dele não eram assim. Os irmãos dele, na época que José foi vendido como escravo, os irmãos dele tinham inveja, ciúmes, foi um dos motivos que fez eles vender José como escravo. E ele sofreu muito mesmo. Mas mesmo diante do sofrimento dele, ele não teve dificuldade de perdoar os irmãos dele, porque José não tinha um coração ruim. O coração de José era puro. E os irmãos preocupavam com isso, porque toda pessoa que faz mal, a tendência dele é achar que o outro vai pagar com o mal. Que seja assim na nossa vida, que a gente não pague o mal com o mal, mas sim com o bem, que a gente siga os exemplos de José, que fez o bem para os irmãos. Levou eles para a terra do Egito e ali eles ficaram anos e anos e anos e anos, até findar a vida deles ali, prosperando, tendo mantimento, vivendo uma vida próspera. Por muito menos a gente não consegue perdoar o nosso irmão, por muito menos. E José, mesmo depois do sofrimento, perdoou, que a gente aprenda com ele. Pouco antes desse versículo, os irmãos estavam conversando e ele fala: acaso sou eu Deus? Para poder corrigir, julgar. Então é isso, a gente não é Deus para corrigir ninguém, a gente não é Deus para julgar ninguém. Nós não temos necessidade de guardar no nosso coração rancor de outra pessoa. E nem é bom para a gente, faz mal. Né? A falta de perdão traz para a gente muito sofrimento. E José, quando liberou o perdão para os irmãos dele, para a honra e glória do Senhor, foi muito melhor para ele. Ele ficou feliz, porque é assim que uma pessoa que perdoa se sente feliz. Porque quando você não perdoa, você fica o tempo todo remoendo aquela história, aquela chateação que a pessoa te fez. E isso não é legal, isso faz mal. Então, que a gente aprenda com José a não fazer o mal e lembrar, Deus não faz nada errado. Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Da mesma forma que Deus teve um propósito quando José foi vendido como escravo, e José passou por muito sofrimento para chegar até onde ele chegou. Se Deus fizer assim com a gente, né, se aprove o Senhor que a gente sofra, que a gente passa por tribulação aqui nessa terra, para que a gente faça a vontade dele, que assim seja, né, que Deus nos fortaleça, né, que Deus nos console, nos conforte e nos faz aceitar a vontade dele, porque a vontade dele é que tem que prevalecer. Amém? Que Deus seja a sua prioridade, que Jesus seja o seu maior exemplo, que o Espírito Santo seja o seu guia.